Boa tarde. Hoje a gente vai, eu até mandei no grupo, né? A gente vai sair da origem do sujeito, porque ele cita uma lição, na página 15, quando ele fala sobre causa. Aí ele referencia uma lição que é a 22 de janeiro de 64, que está no seminário 11. E o seminário 11 eu enviei para vocês. A gente vai ler, está na página 24. A gente vai ler só o item 2. Quando vocês vão abrindo, eu vou explicar um pouco. O seminário 11 é um seminário muito importante do Lacan, porque é o ano em que ele até chama de excomunhão, ele sai da IPA, né? Então, ele é basicamente expulso. E ele começa, então, a conseguir marcar mais claramente as diferenças do que ele está propondo, da psicanálise que ele está construindo, para a psicanálise freudiana. Então, aqui é daqui em diante onde ele começa a ver muito mais forte com topologia, ele começa a introduzir muita matemática, ele retoma a filosofia, ele já fazia isso antes, mas ele tentava fazer aquele contraponto, né, com Freud, já que ele estava dentro da IPA, tinha algumas questões políticas. Então, esse realmente é o seminário que ele inicia falando da excomunhão, que é um termo que ele faz um paralelo, que é um termo usado muito em religião, né? Então, ele chama que ele foi excomungado de lá. E aí, o segundo capítulo é esse que a gente vai ler, porque o pessoal, eles referenciam a lição, porque a gente tem traduções diferentes, né? Então, em algumas traduções não tem a separação por capítulo, por exemplo, 1, 2, 3, igual a da Zahar. A Zahar faz assim, e os direitos dela tá com o Miller, que era o cunhado do Lacan, então tem partes que ele arranca, tem partes que ele acrescenta, então ela não é completamente fiel ao seminário. E esse segundo capítulo, que chama O Inconsciente Freudiano Nosso, ele inteiro é muito interessante. Mas a segunda parte dele, que é a que a gente vai ler, ele vai falar de duas coisas que vai ser legal para a gente poder ler e depois voltar para a origem do sujeito. Uma delas é sobre a linguagem, então ele vai falar da famosa frase inconsciente estruturado como linguagem, ele vai por a linguagem pré-subjetiva, então ela já está ali, e ele também vai marcar um pouquinho sobre causa, que é o termo que ele usa, o Alfredo Eulenstein usa aqui para falar sobre sujeito e causa. Então ele vai falar um pouco de causalidade, ele cita o Kant, tem um monte de conceito aí no meio, e essa parte ele vai falar um pouco dessas duas coisas, a gente vai ler isso e voltar para o que a gente estava lendo antes. Vocês conseguiram abrir o seminário? Então, eu vou começar a ler no ponto 2, está na página 24 para vocês. Quem tem o livro físico, se alguém tiver, é a página 27. A maioria dessa assembleia tem noção de que já adiantei isso. O inconsciente é estruturado como uma linguagem, o que se relaciona com um campo que hoje nos é muito mais acessível do que no tempo de Freud. Ilustrarei com algo que é materializado num plano seguramente científico, com esse campo que explora, estrutura, elabora Claude Lévi-Strauss, e que ele rotulou com o nome de pensamento selvagem. Então, essa frase, né, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, quer dizer que o formato da linguagem é o mesmo para o inconsciente, né? Isso já inclui que ele está falando que a gente tem um ser que é pré-subjetivo e que tem uma estrutura que ela já está ali, ele já está estruturado com essa forma de comunicação. A gente tem alguém que emite uma mensagem, a gente tem um receptor de uma mensagem, isso já é falado lá nos linguistas, por exemplo, o Jacobson, ele cita muito disso, mas ele coloca esse campo estruturado como uma cadeia, e que o inconsciente ele é feito de palavras. Então, ele vai para esses lugares. Essa frase, inclusive, que é tão referenciada aí, ele fala desse jeito aqui no seminário 11, né? Então, é um seminário bem importante. Antes de qualquer experiência, antes de qualquer dedução individual, antes mesmo que se inscrevam as experiências coletivas que só são relacionáveis com as necessidades sociais, algo organiza esse campo, nele inscrevendo as linhas de forças iniciais. É a função que
Claude Lévi-Strauss nos mostra ser a verdade totêmica e que reduz a sua aparência à função classificatória primária. Ele faz essa referência com verdade totêmica, porque no toteísmo tem uma ilusão de que já se tem uma organização antes mesmo de existir, né? Então, esse paralelo com a linguagem ser pré-estrutura. Já existe, né, a estrutura antes disso. Antes ainda que se estabeleçam relações que sejam propriamente humanas, certas relações já são determinadas. Elas se prendem a tudo que a natureza possa oferecer como suporte. Suportes que se dispõem em temas de oposição. A natureza fornece, para dizer o termo, significantes. E esses significantes organizam de modo inaugural as relações humanas. Lhes dão as estruturas e as modelam. O importante para nós é que vemos aqui o nível em que, antes de qualquer formação do sujeito, de um sujeito que pensa, que se situa aí, isso conta, é contado, e no contado já está o contador. Só depois é que o sujeito tem que se reconhecer ali. Reconhecer-se ali como contador. Lembremos a topada ingênua em que medidor de nível mental se esbalda com um sacar homenzinho que anuncia: tenho 3 irmãos, Paulo, Ernesto e eu. Mas é muito natural. Primeiro são contados os 3 irmãos, Paulo, Ernesto e eu, e depois há o eu no nível em que se diz que eu tenho que refletir o primeiro eu. Quer dizer, o eu que conta. Essa passagem é muito estranha, assim, né, na primeira vista, mas ele está falando uma questão que está na lógica também, de que, enquanto linguagem, quando você se conta, você aparece nesse lugar enquanto contador. Então, quando ele fala 3 irmãos, na verdade seriam 2 irmãos e eu, mas ele se inclui nisso, né? Ao contar dos 3 irmãos, ele diz Paulo, Ernesto e eu. Então, ele já está se contando ali dentro. E é muito interessante porque o sujeito, ele já é contado. É um pouco essa referência que ele está colocando. O sujeito para a psicanálise lacaniana, não aquele sujeito, indivíduo que a gente foi falando. Então, antes mesmo de que ele apareça, antes mesmo que ele exista, a gente já está usando o simbólico. Então, a gente já referencia, a coisa já está ali. Hoje em dia, no tempo histórico em que estamos, de formação de uma ciência, que podemos qualificar de humana, mas que é preciso distinguir bem de qualquer psicossociologia, isso é, a linguística, cujo modelo é o jogo combinatório, operando em sua espontaneidade, sozinho, de maneira pré-subjetiva. É essa estrutura que dá o seu estatuto ao inconsciente. É ela, em cada caso, que nos garante que há sobre o termo de inconsciente algo de qualificável, de acessível, de objetivável. Quando incito os psicanalistas a não mais ignorarem esse terreno, que lhes dá um apoio sólido para sua elaboração, quer isso dizer que eu penso manter os conceitos introduzidos historicamente por Freud sobre o termo de inconsciente? Muito bem, não, eu não penso assim. O inconsciente, conceito freudiano, é outra coisa que eu gostaria de tentar fazer vocês aprenderem hoje. Certamente não basta dizer que o inconsciente é um conceito dinâmico, pois isso é substituir a ordem do mistério mais corrente por um mistério particular. A força, isso serve em geral para designar um lugar de opacidade. É a função da causa que me referirei hoje. Até aqui, como que tá para vocês? Ele cita um pouco sobre esse jogo combinatório. A gente fala um pouco disso quando a gente fala de cadeia. Ele cita a linguística também. Ele já coloca esse lugar do inconsciente ser diferente do conceito freudiano. Então, ele faz esse rompimento mais abrupto, né? Pela primeira vez, assim, de um jeito tão direto. Se vocês quiserem causar e perguntar, fiquem à vontade. Nossa, gente, eu vou me expor. Não sei se vai dar para ver, mas no seminário muito anotado. Aí não vai dar para ver.
E aí, às vezes, eu escrevo por cima das coisas e não consigo ler. Mas é isso. Vamos para a próxima página, então. Bem, sei que entro por aí num terreno que, do ponto de vista da crítica filosófica, não deixe de evocar uma porção de referências, o bastante para me fazer hesitar entre elas. Apenas sofreremos para escolher. Há pelo menos uma parte do meu auditório que vai mesmo ficar sem matar a fome se eu simplesmente indicar que no ensaio sobre as grandezas negativas de Kant, podemos sacar como é bem aproximada a ânsia que desde sempre a função da causa oferece a todo saque conceitual. Nesse ensaio, quase se diz tratar de um conceito, no fim das contas, inanalisável, impossível de compreender pela razão. Se é que a regra da razão é sempre alguma comparação ou equivalente, e que sobra essencialmente na função da causa uma certa ânsia, termo empregado nos prolegômenos do mesmo autor. Então, aqui é onde ele começa a falar de causa. Basicamente, ele vai referenciar, porque causa e causalidade é um termo que alguns filósofos eles ficaram ali em torno. Kant é um deles. E ele já diz que essa ânsia, que essa distância, esse buraco, ele já aparece desde Kant. Para ele já está ali, que é uma não correspondência total entre a coisa e a causa dela. Então, ele vai falar um pouco desse lugar de já existe uma ânsia que vai estar operando, e isso é muito diferente de dizer que tem essa causa e efeito direto e apenas isso. Aí eu dei uma pesquisada, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas deixa eu pegar aqui. Porque assim, dentro da filosofia moderna, as pessoas, os filósofos, eles começaram a falar um pouco sobre essa relação de causa. Então, lá em Descartes, tem uma relação de causa e efeito, como se fosse um princípio de uma ligação entre um princípio e consequência. Então, quando a gente pensa em um certo encadeamento, é como se fosse necessário esse encadeamento de um fato que seria seguido de outro. Então, tem uma causa e tem uma consequência. Aí vem um outro filósofo que chama David Hume, e aí ele pergunta, né, ele se coloca sobre o caráter acidental. Então, se eu sei que tem uma causa e um efeito dessa causa, e sempre é desse jeito, se tem A vai gerar B, se tem A vai gerar B, onde que a gente olha para o que é acidental? Onde que entra o imprevisto? Onde que entra essa questão? Ele faz essa pergunta. E aí começa esse problema filosófico na época. Por causa do termo da causa, como que é isso, entre o Kant e o Hume. E aí, para o Descartes e o Hume, entra o Kant na história, né? E aí o Kant, ele busca fazer uma síntese dessas duas concepções. Então, ele vai falar que a causalidade é como se fosse uma necessidade e que ela precisa de regras para tornar o nosso mundo um mundo inteligível. Só que o Kant, ele já vai incluir essa causalidade tendo essa ânsia, né? É isso que ele referencia aqui, de que não é necessariamente essa noção de correspondência total que vai estar ali. Então, não vai existir essa correspondência total. E aí, isso é interessante, porque para o Lacan, quando a gente fala de ânsia, de buraco, a gente fala de uma falta que vai estar na estrutura. Então, ele está retomando um pouco essa ideia, assim, olha, tem essas discussões, Kant já coloca isso ali no meio, e eu estou indo para o lado do Kant, assim. A gente precisa considerar que tem essa falta. Eu fiquei lembrando da... acho que é aqui, né, no cenário 11 que ele vai falar do TK Automaton, não é? Ou é no 11, né? Fiquei lembrando disso, né? Acho que tem relação com o que você está dizendo, de vai existir uma certa
algo que se repete, mas não necessariamente é num lugar de causa e efeito, mas existe uma insistência em se repetir, né? Essa insistência da falta mesmo em se repetir. Me fez pensar isso, assim, essa lógica da causa. Pode falar, Gabriel. Acho que isso que a Luísa traz, eu até ia comentar isso também, de justamente isso, dessa repetição, né? Eu estava lendo esses dias aquele livro do Acaso e Repetição e Psicanálise, né? Do Garcia Rosa, que acho que ele traz muito isso, né? Esse movimento que algumas abordagens fizeram nesse sentido de achar essa causa, esse efeito, mas aí como o Lacan vai banhar muito no em Hegel, Nietzsche, Kierkegaard, para poder falar essa questão que falta muito associada essa pulsão também, né? Que, enfim, muda o objetivo, muda o objeto e tal. E tem esse acaso pautado nisso, né, nessa repetição disso que falta, em busca disso para completar, mas que não completa, e continua nesse. Acho que até remete também àquela questão do Taurus, né, de fazer essas voltas assim. Aí acho que lembrou disso um livro também que estou achando bem interessante, acho que conversa um pouco com a discussão. Legal, não conheço esse. Depois você manda lá no grupo o nome ou a capa para a gente poder ver. Eu tenho PDF, eu posso mandar no grupo lá, aí fica mais Perfeito. fácil. Acho que isso é muito legal, né? Porque faz uma marcação realmente das diferenças. Então, a gente tem abordagens, até dentro da psicologia, que vai ter uma certa causa-consequência, no sentido, sei lá, pensando rapidamente, como a gente pensaria uma ansiedade, né? Então, tem uma causa que gera uma ansiedade, quase como uma ansiedade como um efeito disso. E aí a gente vai incidir sobre essa causa nesse mundo lógico. E aí, em um âmbito psiquiátrico, às vezes a gente vai olhar para uma causa biológica. Então, um remédio que vai controlar nesse sentido. E aí o Lacan, ele rompe com isso, quando ele fala disso, de causa para ele, e ele coloca algumas causas, assim, dentro da psicanálise. Uma que é o que o Alfredo vai falar, é o significante como causas do sujeito. Então, o significante que vai causar, que vai gerar, que vai ter uma relação, ele coloca isso sobre relação, não sobre um efeito, assim, causa-consequência, mas que esses termos, eles vão estar em relação. E ele também coloca muito isso em relação com o desejo. Então, ele fala de causa do desejo. E a gente vai para um outro âmbito. E a gente não olha nesse lugar de causa, consequência desse lugar. Então, aí ele vai colocando um pouco essas coordenadas, assim, quando ele vai falando. Mas é muito interessante o que vocês dois falam, porque lembra isso da repetição, que eu acho que ele não vai citar agora, mas já ajuda a gente a pensar um pouco, né, sobre a psicanálise. E ele vai diferenciar um pouquinho da lei. Então, também é bem legal. Pode falar, Kelly. Eu acho que eu já até falei aqui em outros encontros, acho que a gente falou da questão daquele texto da posição do inconsciente, é bem interessante porque vai abordar, né, isso. Ele fala lá da questão acho que das 4 causas de Aristóteles, né, que seria aquela, né, existe uma causa material, formal, eficiente, para haver uma causa final, né. E aí depois ele fala que na verdade o sujeito, igual você está dizendo, né, o sujeito lacaniano, seria diferente, né? Porque teria o sujeito seria um efeito do significante. E aí ele cita, inclusive nesse texto, aquela expressão, né, do texto de Freud, Nastraglish, né, a posteriori, ele também fala da retroação do significante, né? Então a gente vai ter um sujeito como resultado desse a posteriori, desse significante enquanto efeito, né, retroativo, e que aí o sujeito seria realmente o resultado, né? O resultado do sujeito seria por conta desses significantes. A gente pode dizer que, por exemplo, né, o sujeito é um efeito da causa que os significantes trazem sobre ele, né? A gente pode dizer assim. E tem a ver com o que vocês estão falando também dessa questão de repetição, né? Tem tudo, eu também acho assim que tem tudo a ver mesmo. Exatamente. É muito por esse caminhar, assim, muito legal isso que você falou, Kelly, porque ele vai citar no próximo parágrafo Aristóteles, aí eu tinha separado um artigo que eu achei um parágrafo que explica certinho cada causa e qual causa ele coloca o significante, que ele vai colocar como causa material. E esse lugar de o sujeito, ele é feito dessa causa.
para dizer assim que o sujeito ele só vai existir nessa relação. O sujeito da psicanálise lacaniano, ele não vai ser dado no mundo. A gente vai estar em um contexto muito específico, com uma relação de causa, e precisando que o analista apareça. Então, a gente vai fazer uma aposta significante para que algum sujeito possa haver entre isso. Então, é muito interessante, porque a gente já fala de alguns conceitos, mas a gente fala dessa aparição, né, do analista na clínica, para as coisas acontecerem. E só mais um comentário, né, pensando no que vocês estão dizendo, eu fiquei pensando assim, que em Lacan, essa coisa da causa e consequência é meio esquisita, né, porque me lembra uma coisa mais de fato, mais concreta, né? E aí, se a gente for pensar em algo, nesse causa, mais como um efeito, acho que vai fazendo mais sentido, né? Então, por exemplo, o sujeito, o significante causa sujeito, né? Esse sujeito é efeito, mas não dá para você só apontar esse sujeito em um lugar exatamente, né? Não é como se não fosse apenas uma consequência, mas acho que mais um efeito, né? Eu acho que essa palavra causa às vezes dá um bug, assim, né, gente? Porque a gente vai para esse imaginário de, então é por causa dessa cadeia significante que você, enquanto sujeito, é desse jeito, sei lá, sabe? Nessa lógica mais desse paralelo, assim, de consequência mesmo, né? Então é só buscar uma causa, acho que em Freud tem muito isso, né? Então vamos buscar a causa, vamos buscar o trauma inicial para que a gente possa, então, fazer alguma coisa a respeito. E não é necessariamente consequência nesse lugar mais concreto, que pelo menos me leva a pensar, sabe? Quando eu penso na palavra causa mesmo, no significado. Me leva a pensar também nisso. Acho que entra nesses conceitos que vão para esses nomes difíceis da gente desassociar. Então, tem causa, causa-consequência, tem desejo palavra, desejo conceito. Mas é muito legal porque eu fiquei pensando nisso, assim, né? O que a gente pode pensar em causa e efeito? E tem um exemplo que estava até citado nos artigos que eu estava lendo, eu achei ele legal para a gente poder pensar. Que quando o sujeito ele nasce, né, o sujeito lacaniano, a gente está imerso nesse campo simbólico. Quer dizer que o outro ele já está instituído. Só que, se você recebe significantes desse grande outro, por exemplo, para você ser membro de uma família, você tem que ser honesta. E aí tem uma relação entre esses dois significantes, membro da família e honesta. Se a gente para aí, é como se a gente conferisse uma identidade para o sujeito. E não é sobre isso. Porque o que Lacan continua é que, na verdade, o sujeito ele vai tentando se agarrar nisso para que ele seja visto em algum lugar e não se haver tão diretamente com a falta, que ela vai estar na estrutura. Então, a pessoa se conta muito como uma pessoa honesta, sabe? Você se une muito a um significante para poder ir aparecendo nesse lugar e você significa isso. Então, você dá um significado ao que é ser uma mulher honesta. E, às vezes, esse significado ele vai estar muito fixado, como se você só pudesse ser uma pessoa honesta de um jeito, né? Assim, ser honesta, nunca mentir. E aí, você acaba muito fixo nessa posição. E na análise, o que a gente vai fazendo é tentando ver essa rede simbólica, então, essa relação entre ter um lugar na família, sendo uma pessoa honesta, né? Que honesto é esse? Tentando... É quase como se fosse desamarrar as coisas, não deixar tão junto, tão fixado. E é mais um esvaziamento. Esse é o caminho que a gente vai fazendo. Então, a gente não vai buscando o significante para que ele possa operar e dizer do sujeito de fato. A gente tenta tirar o significado disso, para então ser um significante. Então, isso que é interessante, né? A Kelly escreveu no chat. Interessante que há uma causa, não da ordem factual, mas de uma cadeia significante. Porque o próprio Lacan usa essa palavra de causa, mas para subverter a forma habitual que ela é usada na ciência e na filosofia. Sim. É por esse caminho mesmo que ele vai. E aí ele já coloca aqui, quando ele fala sobre, aqui ó, as últimas duas linhas que a gente leu, e que sobra essencialmente na função da causa uma certa ânsia. Essa ânsia
é esse buraco, né? Essa distância, é esse vazio. Então, sempre isso vai estar inserido. E aí ele está dizendo um pouco desse lugar, de que ela vai estar aparecendo. Aí no próximo parágrafo eu vou ler porque ele vai citar as causas de Aristóteles e eu separei para a gente poder ler. Eu não vou querer lembrar que o problema da causa foi sempre o embaraço dos filósofos e que ele não é tão simples quanto se possa crer ao ver equilibrarem-se em Aristóteles as 4 causas. Pois não estou aqui filosofando, não pretendo me desincumbir de uma tarefa tão pesada com essas poucas referências que bastam para tornar sensível simplesmente o que quer dizer isso sobre o que insisto. A causa para nós, qualquer que seja a modalidade com que Kant a inscreva nas categorias da razão pura, mas exatamente ele a inscreve no quadro das relações entre a inerência e a comunidade, a causa não é, por isso, racionalizada. Então, para Kant, é algo racional, porque ele faz... E aí o Lacan faz essa crítica também, para ele não cair nesse lugar. E aí, a causa de Aristóteles, ele coloca 4, que é a material, a formal, a eficiente e a final. A formal é o que coincide com a essência, a definição das coisas. Então, é como uma tendência que cada coisa tem que agir como a sua própria natureza, para ter uma manutenção, um progresso do seu ser. Aí tem um exemplo aqui. O corpo doente, ele exibe uma tendência a se recuperar de um lugar natural, que seria a saúde. Aí tem a causa eficiente, que seria um fator externo, que atua como uma espécie de mediador ou catalisador. Por exemplo, se a gente der um remédio ao corpo doente, a gente pode esperar que ele fique saudável de uma forma mais rápida. O remédio é uma causa eficiente. Tem a causa final, que seria aquilo em virtude do qual um ser existe. Então, por exemplo, um vaso é feito para enfeitar a sala. Então, é a finalidade daquilo. E, por último, tem a causa material, que é do que a coisa é formada. Por exemplo, o vaso é formado de bronze. E aí ele coloca o paralelo de que o significante seria essa causa material. Então, o sujeito é formado de significantes. Ele faz esse paralelo aqui. É super filosófico, né? A gente vai para muitos outros campos para entender minimamente onde ele está localizando. Mas é interessante a gente pensar que ele sai desse lugar inteiramente racional, de causa e efeito, quase uma relação lógica só, no sentido de que tem A, vai ter B, tem A, vai ter B. Ele rompe com isso, porque entre A e B a gente vai ter um espaço, é quase isso, é ciência, a coisa vai acontecer. E ao mesmo tempo tem uma cadeia operando. Então eu gosto muito da frase de que o acaso não existe, que a gente pode pensar nisso. E agora ele vai falar um pouco sobre lei. Como que tá para vocês até aqui? Bora ler então mais um. Ela se distingue do que há de determinante numa cadeia, dizendo melhor, da lei. Então ele está falando que a lei é uma coisa e a causa é outra. Para exemplificar, pense no que se figura na lei de ação e reação. Só existe aqui, se quiserem, apenas um titular. Um não anda sem o outro. Um corpo que se esborracha no chão, sua massa não é a causa de ele receber de volta a sua força viva. Sua massa é integrada a essa força que a ele retorna para dissolver sua coerência por um efeito do retorno. Aqui nenhuma ânsia, a não ser no final. É um péssimo exemplo, né? Assim, eu fui lendo e pensei, é horroroso, não dá para entender nada. Mas eu fiquei pensando nisso de um outro lado, por exemplo, desse lugar acho que foi, não sei se foi a Kelly, se foi a Lu que citou, mas que a gente vai falar a posteriori. Tem um exemplo que eu acho melhor para a gente entender disso, que é que a gente entende uma frase, depois de terminar de falar ela. Então, se eu falar assim, eu tenho,
E aí não fica completamente entendível, assim. Mas eu falo, eu tenho um lápis. E aí depois, no final da frase, esse dá um efeito de entendimento em retroação. Então, você volta e entende o começo do que você está falando, mas só depois do final. Esse a posteriori é um pouco sobre isso, que a gente faz isso de um certo retorno, uma antecipação e uma retroação. São 2 termos que o Lacan vai usar. Ao contrário, cada vez que falamos de causa, há sempre algo de anticonceitual, de indefinido. As fases da Lua são a causa das marés. Quanto a isso, é claro, sabemos nesse momento que a palavra causa está bem empregada. Ou ainda, os miasmas são a causa da febre. Isso também não quer dizer nada. Há um buraco e algo que vem oscilar no intervalo. Em suma, só existe causa para o que manca. Para a gente tirar essa causa do lugar racional, né, da certeza, então não é sobre essa certeza. Vai ter essa causa do que ele está falando para aquilo que tem algo que vai tropeçar, que vai mancar, que vai faltar. Ele reforça um pouco isso, de quando ele está dizendo da causalidade que ele vai colocar. Muito bem, o inconsciente freudiano é nesse ponto que eu tento fazer vocês visarem por aproximação, que ele se situa nesse ponto em que, entre a causa e o que ela afeta, há sempre claudicação. O importante não é que o inconsciente determina a neurose. Quanto a isso, Freud fez, de bom grado, o gesto pilático de lavar as mãos. Mais dia, menos dia, vão achar talvez alguma coisa, determinantes humorais, pouco importa, para ele estar na mesma, pois o inconsciente nos mostra a ânsia por onde a neurose se conforma a um real. Real que bem pode, ele sim, não ser determinado. Então, o que o Lacan está reforçando é que se a gente for pensar na estruturação, o que a gente tem que considerar é que vai ter real, vai ter furo, vai ter falta, vai ter ânsia. E que a neurose vai tentar preencher esses furos, de alguma forma. É o movimento que a neurose vai ficar fazendo. E é interessante quando a gente fala do que a gente faz em análise, né? Que o paciente ele vai ter um certo lugar dentro da história de vida dele, a gente não vai conseguir mudar a história de vida dele, mas a gente pode mudar o lugar em que ele aparece. Aí esse lugar é algo que a gente consegue, de fato, trabalhar. Nessa ânsia, alguma coisa acontece. Essa ânsia, uma vez cozida, sua boca estará curada. Li horrivelmente. Essa ânsia, uma vez cozida sua boca, estará curada a neurose? Cozida no sentido de costura mesmo. Antes de mais nada, a questão está sempre aberta. Só que a neurose se torna outra coisa. Às vezes, simples enfermidade, cicatriz, como diz Freud. Não cicatriz da neurose, mas do inconsciente. Essa topologia não a estou arrumando muito cientificamente para vocês, porque não tenho tempo. Estou entrando direto nela. E creio que vocês poderão sentir-se guiados pelos termos que introduzo quando forem aos textos de Freud. Vejam de onde ele parte, da etiologia das neuroses, e o que é que ele acha no buraco, na fenda, na ânsia característica da causa, algo que é da ordem do não realizado. E aí eu acho que ele está referenciando que vai sempre ter algo do real, sempre vai ter algo que não vai realizar, não vai completar, vai ser não todo. E aí é interessante porque o Lacan ele não fala que, por exemplo, a linguagem ela não é toda. Ele cria um termo, a linguagem é não toda. Vir desse jeito é importante para ele. Então, fala-se de recusa. Ir depressa demais nessa matéria. Aliás, há algum tempo, quando se fala em recusa, não se sabe mais do que está falando. O inconsciente, primeiro, se manifesta para nós como algo que fica em espera na área. Eu diria algo de não nascido.
que o recalque derrame ali alguma coisa, isso não é de se estranhar. É a relação da fazedora de anjos com os limpos. Essa dimensão, seguramente, deve ser evocada num registro que não é nada de real, nem de desreal, mas de não realizado. Nunca é sem perigo que se faça emitir algo nessa zona de larvas. E talvez seja mesmo a posição do analista, que ele a ocupa de verdade, dever ser sitiado. Quero dizer, realmente, por aqueles em que ele evocou esse mundo de larvas sem ter podido sempre trazê-las à luz. Nem todo o discurso é aqui inofensivo. O discurso mesmo que pude manter esses 10 anos encontra nisso alguns desses efeitos. Não é à toa que, mesmo no discurso público, se visem os sujeitos e que se os toque naquilo que Freud chama o umbigo dos sonhos, escreve ele para lhes designar, em um último termo, o centro incógnito, que não é mesmo outra coisa, como o próprio umbigo anatômico que o representa, senão essa ânsia de que falamos. Perigo do discurso público, no que ele se dirige justamente ao mais próximo, Nietzsche sabia que um certo tipo de discurso só se pode dirigir-se ao mais longínquo. A bem dizer, essa dimensão do inconsciente que eu evoco estava esquecida, como Freud havia previsto perfeitamente bem. E aí é uma crítica que ele está fazendo a como a escola inglesa tem colocado o conceito de inconsciente, de ego, esse real que o Lacan cria não aparece na escola inglesa, e ele vai frisar a importância da ciência, né, dos furos. O inconsciente se havia refechado sobre sua mensagem graças aos cuidados desses ativos ortopedeutas em que se tornaram os analistas da segunda e da terceira geração. Se dedicam no que, psicologizando a teoria psicanalítica, a suturar a ciência. Podem crer que eu não a reabro jamais sem precaução. E é importante a gente lembrar, quando ele está referenciando ao inconsciente, que também não vem desse lugar fechado, né? Já não vem. O inconsciente, o significante em si, ele não vem carregado de significado nem de sentido. E é isso que é importante a gente sempre estar lembrando. Eu queria ler só esse pedaço com vocês, porque quando a gente volta para a origem do sujeito, a parte que a gente leu por último, ele vai falar sobre, em Lacan, ter as noções de sujeito e de causa. E que isso é muito importante, que a gente saiba diferenciar esses dois conceitos. E aí ele cita que a causa, ela não é referida àquilo que houve antes, ou como uma relação necessária entre os fatos. Lacan, advertido do sentido usual do termo, propõe, assim como outros autores, que a causa sempre manca. E é essa referência que ele faz para poder construir essa parte, essa lição que ele referencia, que é a lição que o Lacan vai retomar, essa parte dos filósofos. É aqui que ele fala que o importante é a gente entender que sempre vai estar mancando, é considerar junto à falta, e é onde ele coloca que a linguagem ela é causa do sujeito, mas mais especificamente, ele vai falar depois do significante. Que é aqui. Por último, para Lacan, a causa consiste na assunção da posição teórica e ética que afirma a razão e sustenta que o sujeito é efeito do significante. Que a gente vai pensar em causa e efeito, e o sujeito ele surge como um efeito do significante. E ele vai surgir no processo de análise. Quando o analista tiver uma aposta significante, quando a gente retirar esse sentido, trabalhar sobre isso, fazer uma tentativa de alguma amarração, aí sim, esse sujeito que a gente está falando, ele pode receber uma localização, né, uma posição. Fazer essas voltas para vocês, ir para o seminário 11, voltar para cá. Como que foi? Foi possível? Fluiu alguma coisa?
Gabi, você podia só explicar brevemente assim, a questão do mancar, de novo, que eu me perdi um pouco. É porque eu te pergunto que isso já foi assunto de algumas previsões que eu tive na graduação, sobre esse significante mancar aparecer em alguns contextos assim, e aí me remeteu, me lembrou agora, só que eu não. Eu perdi um pouco de explicação, se puder só lembrar brevemente, por favor. Uhum. Ele vai falar esse mancar no sentido de. Eu gosto da palavra tropeço, mas é num sentido parecido, assim. De que sempre vai ter algo que vai fazer com que essa causa aí de necessariamente uma relação entre os fatos, ela vai mancar, no sentido de que, às vezes, essa relação, ela nem sempre vai ser direta, a gente precisa abrir espaço para que haja falta. Eu acho muito representativo quando ele fala do significante, porque um sujeito vai aparecer entre dois significantes. Para isso, a gente precisa de um espaço. Sabe? Então, entre um significante e outro, a gente tem um espaço. Nesse espaço, o sujeito é localizado. Nessa falta, nessa ânsia, e ele vai falando disso, enquanto mancar, tropeçar, eu gosto do termo, porque parece que a gente faz isso na linguagem, com um ato falho, assim, a gente tropeça na linguagem, naquilo que queria dizer e daquilo que sai. É um pouco nesse sentido, quando ele fala de mancar, assim, do que sai sem querer ser dito. Eu acho isso interessante, porque não é essa relação entre... Sabe quando você tenta marcar e o paciente responde assim, mas o que eu queria dizer é... E aí tenta se corrigir. Tudo bem, mas o que saiu foi... É um pouco disso, assim. Entre aquilo, esse ser autônomo de si... Que é isso, se você souber onde está a nota, a gente pode ler. Mas eu acho interessante porque no seminário 2, é um seminário que o Lacan fala muito desse eu, assim, um eu autônomo. E não existe esse eu para psicanálise no sentido de um eu que saiba dizer de si, porque a gente vai faltar. Então, não vai ter essa completude. E aí a gente vai mancar, e aí outras coisas vão aparecer. Então, quando ele fala de sujeito e causa, ele vai usar algo bem parecido. De que, para o Lacan, ele está advertindo de que a gente vai pensar na causa como aquilo que também vai mancar, assim. Então, entre o tropeço de um significante e outro, a gente vai achar um sujeito. Entre esse espaço que precisa e vai acontecer, porque é estrutural, a gente vai localizar uma outra coisa. Ajudou, Gabriel? Nota 5 e 6, deixa eu ver. A Kelly falou que tem uma nota no seminário 11 que está explicando. Como o meu é físico, eu acho que vai estar no final. Tá nas... Vê se você acha, porque tá assim, começa notas da versão brasileira, né? 1, 2, 3, é o 5 e o 6. Acho que fala disso. Ó, achei. Vou ler para vocês, gente, que eu acho que ele vai ajudar. Obrigada, Kelly. A nota 5, ele vai falar se que cloche, o que claudica. Preferiremos, às vezes, o verbo mancar, pela possibilidade de jogos fônicos que ele vai oferecer no trato do texto lacaniano. Não ponto a ponto, mas como oportunidade de fazer funcionar a tradução no mesmo âmbito de deslizamento fônico. Assim, o manquer, a manque, no jogo de falta e falha, essencial ao pensamento lacaniano e freudiano, nos darão outras oportunidades que o francês não se oferece, em troca de outras tantas que ao brasileiro não se apresentam. Então é importante dizer isso, né? O Lacan ele faz muito em torno da obra dele inteira, termos em francês que tem uma homofonia, que é o mesmo som com outra palavra. Um exemplo disso é quando ele fala de nome do pai. Então, o nome do père em francês, o nome tem o mesmo som de não. Então, é o não do pai e o nome do pai. Esse jogo é importante para o conceito. E quando a gente traduz, a gente tem muitas perdas nesse sentido. Então, pelo que eu fui entendendo aqui, esse mancar vai caindo um pouco nesse lugar. Tem outros termos que são próximos, homofonia, esse manquer e manque, que é caso do jogo entre falta e falha, que a gente perde um pouco traduzindo. E aí tem a seguinte, a nota 6,
clocherie. Mas o verbo mancar nos interessaria, por em bom brasileiro, se apetecer ao que de inconsciente ele nos abre, quanto ao ato falho, manquer. Ah, então, esse manquer é ato falho francês. Ao witz, que é um trocadilho, uma piada, né, que é o xiste, ao rebus e todas as métrices, equivocações, equívocos, com que o inconsciente se nos abre por mancadas. Nossa, que interessante, gente. Verbo, aliás, já dicionarizado por Aurélio Buarque de Holanda como importação do francês manquer. Então, mancar, da mancada, vem nesse sentido do tropeçar, assim, nossa, manquei, né? Saiu uma coisa sem querer. Não sabia que tinha esse resquício do francês quando ele fala do ato falho com manquer. Nossa, eu acho que parte da linguagem, assim, genial. Acho que é uma das partes que mais me impressionam e mais me fazem curtir, assim, estudar a teoria lacaniana. Eu gosto muito dessa parte. Muito obrigada, Kelly. Você tinha lido essa parte já? Você gostaria de falar algo sobre isso? Não, então, eu gosto bastante de ver assim as notas, né? Ajuda. É que lá acho que não sei se essa nota está especificamente lá, né? Mas ajuda, assim, né? Dá uma ajuda. E acho interessante que ele usa várias vezes, depois ele fala, não tem a ver muito com o assunto de hoje, mas ele fala da tirada espirituosa, né? Ele cita bastante esse termo, né? E é que ele colocou, que tem a ver com xiste, a piada, né? Então é interessante porque na nota a gente consegue explanar mais os termos que ele usa em diversos seminários, né? Então eu acho que facilita a nossa vida um pouco. Com certeza. E é interessante porque o Lacan vai falar das formações inconscientes, né? Então, Freud dizia um pouco disso, de que ato falho, sonho, xiste, dá pistas para gente do inconsciente. Lacan mantém isso. Isso é muito legal, porque às vezes a gente acaba tendo uma clínica que vai muito distante a isso, assim. Então, a gente tem pacientes que nunca trouxeram um sonho, ou a gente nunca pegou um ato falho, a gente não ficou atento a isso. Mas é interessante tentar ver se algo disso aparece, porque é uma das formas de dar notícias desse inconsciente. Então, de mancar, que é o que ele coloca, e isso faz com que a gente fique atenta a como a nossa clínica está funcionando também, ao que a gente está comentando, perguntando, parando, questionando. E essas formações são muito legais de que a gente possa tentar influir na nossa prática. Para mim faz muito sentido, principalmente agora junto com essas notas no final que a Kelly falou, para a gente pensar nisso que ele vai colocando, né? De causa, do sujeito, aonde que é o não localizado, essa parte da linguagem. Tem uma parte também que acontece muito na teoria, não sei se para vocês é assim, que a gente lê vários conceitos, aí a gente vai em um seminário, vai em outra lição, busca um trecho, e aí, de repente, o que não é de repente, alguma coisa faz muito sentido, que você não consegue nem explicar direito o quê, mas parece que desenrolou alguma coisa. Fez isso para mim agora com uma cara, assim, quando você fala, que legal. Nossa, muito interessante. Bom, agora a gente volta, então, para o Alfredo. A gente está na página 17. Antes disso, gente, como foi? Vocês gostariam de falar algo? Teve isso do mancar, tem na linguagem, o sujeito como efeito. Deu uma desenrolada nisso do efeito, da causa. Pode falar, Kelly. Eu achei legal você ter ido no Seminário 11 e, assim, eu gosto, é que tem pessoas que não gostam muito porque a gente sai um pouco do livro, mas, na verdade, a intenção seria uma construção de algo, né? Então a gente está lendo, às vezes a gente vê que está um pouco, né, complexo para a gente ter um raciocínio daquilo e eu acho bem interessante, sim, recorrer, às vezes, a alguns pontos, né, de outros... enfim, de outros conteúdos, né, no seminário, ou
para a gente poder construir algo do que Alfredo está querendo dizer aqui, né? A respeito daquilo. Então, eu acho interessante, assim, eu acho legal, porque o objetivo realmente é poder ajudar a construir algo para que possa, assim, enriquecer a leitura. Então, eu acho bem interessante e eu achei bem importante, eu gostei bastante. Obrigada, Kelly. Eu acho importante marcar isso, né? Porque a gente vai tendo estilos diferentes em uma transmissão, em uma supervisão, né? Na nossa própria condução, quando você é ali um analista e está à frente de uma análise. Eu acho que isso vai gerando até uma certa transferência de trabalho. E aí eu acho importante marcar que os grupos, pelo menos que eu vou estar à frente, a gente não vai estar preocupado em super ler rápido e acabar logo o livro, mas ir de uma leitura a outra, que a gente possa colocar outros artigos, outros textos no meio, porque é mais interessante esse caminho, né? Esse percurso, as trocas, poder conversar, que vocês se sintam também à vontade aqui, como um espaço de poder perguntar, poder dizer que não entendeu, ou poder lembrar de uma outra coisa que leu, e aí colocar também, a gente junto faz essa construção. Então, acho que isso é muito rico. E fico feliz, então, que chegou assim para você. Estamos no caminho certo. E aí, até uma outra parte que eu tinha separado, aqui, quando o Lacan fala de só existe causa para o que manca, ele faz essa referência agora, eu achei um artigo que estava falando disso, na experiência analítica. Eu achei super legal. Eu separei um trechinho. Ó, o artigo chama para vocês uma causa que inclui um sujeito. A originalidade da causa em psicanálise. Depois eu posso até mandar lá no grupo. E aí tem um parágrafo que ele vai falar assim que, já na experiência analítica, o emprego da noção de causa está intrinsecamente ligado a valores. O sujeito neurótico se pergunta sobre questão da causa quando ocorre algum desengonço no seu modo de funcionar cotidiano. Então, o sujeito só indaga pela causa quando as coisas não vão bem, quando algo contraria a sua expectativa. E aí a autora continua falando, e ela dá um exemplo por aqui que eu achei legal. Aqui. O uso da noção de causa sugere que essa impediu o sujeito de alcançar um certo fim. Queixas do tipo, eu sempre o amei e agora ele decidiu ficar comigo, descubro que não suporto. Qual a causa disso? Então, algo que manca, algo que foge disso, aí sim permite que um sujeito apareça e se depare com algo que coloca quase em xeque, assim, o que se esperava, né, o que pensava. E aí, disso, a psicanálise trabalha muito bem, né, das questões neuróticas das coisas, nesse ponto da neurose. A gente tem outras formas que ainda faltam muito de trabalhar, mas que tem possibilidades dentro de outras estruturas. Então, achei essa parte interessante. Bom, gente, era isso. Vocês gostariam de dizer mais algo? Pensando, então, no nosso caminhar, semana que vem a gente volta para o livro do Alfredo. Agora ele vai falar de novo do significante, do sujeito, para dar uma fechada. Ele vai falar um pouco de tempo. Tempo é outro conceito muito importante dentro da teoria. E aí a gente consegue caminhar mais um pouco. Eu ainda estou pensando como que o grupo vai funcionar em dezembro, né? Porque a gente tem o final de ano. Mas, por enquanto, pelo menos as 2 primeiras semanas a gente vai ter. Depois a gente combina. E aí, em janeiro, a gente retoma. Vou parar de gravar, então.